Olá, alunos do 8º ano. Nós estamos na correção das atividades da semana 4 do PET de Língua Portuguesa do 8º ano do Ensino Fundamental. Então, a atividade 1 do PET de vocês pede para que estudem sobre formação de palavras e traz as seguintes definições. Formação de palavras. A formação de palavras é feita por dois processos principais, a derivação e a composição. Contudo, existem também outros processos de formação de palavra que, embora com menor regularidade e sistematicidade, contribuem para a formação de novas palavras, como a abreviação, a reduplicação, o hibridismo, a combinação e a intensificação. Mas o PET traz para vocês derivação, composição e justaposição. Vamos para cada uma delas. Na derivação, a formação de uma palavra ocorre a partir de uma única palavra simples ou radical, ao qual se juntam afixos, formando uma nova palavra com significação própria. Então, a gente sabe que na língua portuguesa nós temos palavras primitivas e palavras derivadas. Por exemplo, a palavra telhado é uma palavra que deriva da palavra telha. E assim a gente estuda várias famílias de palavras. Sabemos que ferrugem é uma palavra derivada da palavra ferro. E tantas outras palavras que são primitivas, que dão origem às derivadas, e as derivadas que se originam das primitivas. O processo de composição, por sua vez, é um processo que permite a formação de novas palavras a partir de duas ou mais palavras. Como o próprio nome diz, composição. Então, vamos ter a formação de outra palavra a partir de duas ou mais. As novas palavras são chamadas de palavras compostas, possuindo um significado próprio. E existem dois tipos de composição, que é a composição por justaposição e a composição por aglutinação. O que vem a ser a composição por justaposição? É quando ocorre a junção de duas ou mais palavras ou radicais sem que haja alteração desses elementos formadores, sem que haja perda de elementos mórficos, havendo apenas alteração do significado. Muitas palavras compostas por justaposição são ligadas através do hífen. Contudo, o hífen é apenas uma convenção ortográfica, pois existem outras palavras compostas por justaposição que podem ser escritas sem o hífen. Então, vamos para o exemplos de palavras compostas por justaposição. Amor perfeito. Aqui existe justaposição, nós temos os dois elementos, as duas palavras, amor e a palavra perfeito. Cada uma delas, separadamente, constitui uma palavra com significação própria. Porém, construiu-se uma outra palavra, uma palavra composta com um novo sentido a partir dessas duas palavras, da palavra amor e a palavra perfeito. Aqui, então, temos uma composição que chamamos de composição por justaposição. Arco-íris é a formação da palavra arco e a palavra íris, que deu origem a uma outra palavra. Então, temos outro exemplo de palavra composta por justaposição, sem perda de elementos mórficos. O que eu quero dizer quando eu digo sem perda de elementos mórficos? Não perdeu nenhum morfema, nenhuma letra as palavras de origem e deu formação a uma nova palavra. Beija-flor vem do verbo beija, mais o nome, o substantivo flor,
que formou beija-flor, que é o nome de uma ave. Temos a palavra bem-me-quer, com mais de uma palavra, são 3 palavras, formando uma composição por justaposição. Cachorro quente, cavalo marinho, couve-flor, guarda-roupa, guarda-chuva, peixe-espada, roda-viva, saca-rolhas, segunda-feira e tantas outras que nós conhecemos, que são palavras compostas por justaposição. Agora, falaremos sobre a justaposição versus aglutinação. Contrariamente à composição por justaposição, na composição por aglutinação ocorre alteração dos elementos formadores de palavras. Estes perdem a sua autonomia fonológica e ortográfica, havendo uma fusão dos mesmos. Ou seja, vamos perder elemento mórfico, ortográfico, e também vai ter uma perda de fonema no processo de composição por aglutinação, porque vai haver a fusão destes elementos para formar uma nova palavra. Na composição por aglutinação, ocorre a fusão de 2 ou mais palavras ou radicais de 2 ou mais palavras, havendo a alteração de um desses elementos formadores, enquanto que na justaposição não ocorre perda nem de morfema, nem de fonema, de nenhum elemento da palavra de origem. Na aglutinação, vai haver a perda. Além da alteração no significado, os elementos formadores perdem sua identidade ortográfica e fonológica, havendo troca ou supressão de fonemas e apenas um acento tônico na nova palavra composta. Exemplos de palavras compostas por aglutinação: aguardente, que derivou de água mais ardente. Percebam que o acento da palavra água, ele foi suprimido, e também um dos as, pois temos água terminando com A e ardente iniciando com A. Houve a fusão dos 2 as para formar a palavra aguardente, que é um tipo de bebida, né? A cachaça a gente chama de aguardente. Destarte, desta, a palavra desta, mas a palavra arte originou destarte. Percebam a perda de elemento mórfico, o processo de composição por aglutinação. Dessarte, que também teria o mesmo significado, uma outra forma de dizer a mesma palavra anteriormente, também composição por aglutinação. Embora, que é uma aglutinação dos termos em boa hora. Fidalgo, filho de algo, transformou em fidalgo. Houve o que? Uma composição por aglutinação. Houve perda de elementos mórficos para formar a nova palavra. Pernalta, a junção de perna mais alta. Aglutinação versus justaposição. Contrariamente à composição por aglutinação, na composição por justaposição não ocorre alteração dos elementos formadores. Estes mantêm a ortografia e a acentuação que apresentavam antes da composição. Então, vocês perceberam a diferença entre o processo de composição por aglutinação e por justaposição? Na aglutinação ocorre perda de elementos, na justaposição não há perda de elementos para a formação da nova palavra composta. Então, a atividade 1 era fazer o estudo da formação das palavras, e a atividade 2 pede para que vocês leiam a carta do menino inventor.